Boa noite, meninas. Estou gravando aqui agora à noitinha. Vou responder agora as perguntas, né, que vocês colocaram aqui no grupo, tá certo? Eu resolvi gravar pelo Zoom porque eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, tá? Então, fiquem aí atentas. Espero que vocês gostem. Vamos lá. A primeira pergunta foi: hoje tenho pressão alta. Será que se eu perder peso, minha pressão volta ao normal? Olha que interessante essa pesquisa que eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha isso. A hipertensão e a obesidade são doenças intimamente ligadas, onde o excesso de peso é um fator de risco significativo para a hipertensão. A obesidade eleva a pressão arterial devido a mudanças hormonais, aumento do volume sanguíneo e sobrecarga nos vasos. A perda de peso, por outro lado, frequentemente leva a uma redução da pressão arterial, além de diminuir o risco de complicações cardiovasculares graves, como AVC e infarto. Então, a resposta é sim. À medida que for perdendo peso, a pressão tende a regular, porque vai também regular os hormônios, né? Tá bom? Principalmente cortisol, tá? Que dá uma elevada boa aí no, é, é, na pressão, tá bom? Vou continuar aqui lendo para vocês, ó. Como a obesidade contribui para a hipertensão? Alterações hormonais. O excesso de peso aumenta a produção de insulina, o que pode causar retenção de sódio pelos rins, consequentemente, elevar a pressão arterial. O aumento de volume sanguíneo. O organismo com excesso de peso precisa de mais sangue para suprir as necessidades do corpo, aumentando o volume circulante e a pressão exercida sobre as paredes do vaso. Sobrecarga vascular. A gordura acumulada, especialmente abdominal, visceral, né, que é a que está na barriguinha, está ligada a um estado inflamatório crônico e à produção de substâncias que enrijecem, estreitam os vasos sanguíneos, dificultando assim a circulação e elevando a pressão. A ativação nervosa, a obesidade pode aumentar a atividade do sistema nervoso simpático, levando à liberação de noradrenalina e à desregulação da pressão arterial. Viu só? Aí a matéria continua, né? Vou compartilhar com vocês o link, assim que eu terminar aqui, é, a gravação para vocês. Mas prestaram atenção? Então, sim, a pressão arterial, à medida que você for diminuindo o peso, ela também vai se normalizando, tá certo? Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Ó, o que você acha do jejum intermitente? O jejum intermitente é maravilhoso. É uma estratégia muito boa. Porque no jejum você diminui o gasto calórico, né? A ingestão de gasto calórico. Desculpa, falei errado. Diminui a ingestão de gasto calórico. Você tem uma menor quantidade de tempo para poder se alimentar. Mas aí nós temos algumas ressalvas. Eu fui praticante de jejum muitos anos, muitos mesmo. Eu fazia jejuns prolongados, de 48 horas, de 72 horas. Quando eu fazia menos, era de 24 horas. Como funciona isso, Lu? Você tem um período contado no relógio, eu usava até um aplicativo que marcava esse tempo, para que eu pudesse, saber o horário que eu ia me alimentar. Então, às vezes, eu estava com muita fome durante o período do jejum. Eu não comia de jeito nenhum. Era para ser bom, não era? Mas eu nunca emagreci com jejum. Nunca emagreci. Tem pessoas que emagrecem, tá bom, gente? No meu caso, não funcionou. Por que que não funcionou? Porque quando eu abri a janela, o que que é abrir a janela? A gente estipula lá, vou ficar de jejum 16 horas. Então, dormi às 8 horas, ó, dormi. Fechei a minha janela, parei de comer ali às 8 horas da noite e fui só me alimentar de novo, 8, 9, 10, 11, meio-dia, tá? Fui me alimentar a meio-dia de novo. Aí eu tenho um período para poder, fazer a minha alimentação. Tudo o que eu tinha direito, eu comia.
porque eu sabia que daí a pouco eu queria de novo fechar a minha janela, que eu queria voltar a fazer jejum, entendeu? Então, esse é o perigo. É aí que se tem que tomar cuidado. Por quê? Às vezes os horários, e a gente tem que ficar fazendo rodízio de horário. Eu fazia todos os dias o mesmo horário, também não funciona. Porque o corpo se acostuma, ele se adapta. Então, quando eu fazia rodízio de horário, o que que acontecia? Às vezes eu precisava de ficar de jejum logo na parte da manhã, e ia até umas 8 horas da noite, que dava o horário que eu tinha estipulado, e 8 horas da noite eu ia jantar. Aí eu comia muito. Eu sempre fui de comer muita proteína e verdura, às vezes só proteína, o que é muito bom para a saúde. Mas nesse caso, os horários não eram bons e a minha mente estava ainda encaixotada no eu não posso comer nesse horário, mas quando eu puder comer, eu vou comer o quanto eu aguentar. E é isso que se ensina em algumas estratégias alimentares. Você pode comer à vontade, né? Além da saciedade. O que que acontece que desfavorece, nesse caso, o jejum intermitente? É porque como você fica muito encaixotado com o horário, quando você se liberta daquilo, a tua mente está condicionada o quê? Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para mim comer. E às vezes você ingere muito mais do que você deixou de ingerir durante aquele período sem alimentar, entendeu? Então, o que que é o legal? É vocês se treinarem para perceber, eu estou com fome física? Não estou com fome física agora. Então, quando eu estiver com fome física, eu vou fazer a minha alimentação, tá? Porque pode te gerar uma certa compulsão quando faz o jejum intermitente, tá bom? É uma estratégia boa, tá, gente? Mas eu tô falando de algumas coisas que pode acontecer. Pode gerar, sim, uma compulsão alimentar. E quando você abre ali a sua janela, você comer mais do que você deveria, ou não dá prioridade a alimentos bons, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco na outra pergunta, tá? Então vamos focar aqui. Jejum intermitente é uma estratégia boa? Sim, é. Só precisa ter alguns cuidados. Quais? Preste atenção naquilo que eu coloquei aqui para você sobre o ciclo circadiano. O ciclo circadiano, ele é a chave para o emagrecimento, porque é a regulação normal, a regulação natural que Deus nos fez no nosso corpo, para que nós possamos regular os nossos hormônios, e são eles que mandam em tudo, certo? Então, se eu abro a minha janela, né? Eu fechei ali a minha janela, meio-dia, almocei até, me alimentei até meio-dia. Aí eu vou ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu estipulei que eu vou ficar 12 horas. 9, 10, 11, 12. Eu vou comer meia-noite? Tem pessoas que comem, tá? Ah, estipulei que eu vou ficar 16 horas. Entendeu? Então, só tem que tomar cuidado com isso, tá? E quando for se alimentar, eu vou me alimentar devagar, vou mastigar, vou saborear a alimentação. A gente mais para frente vai falar sobre a importância da mastigação. Eu vou comer no meu lugarzinho, vou prestar atenção no que eu estou comendo. Para quê? Para que dê tempo do meu cérebro ele entender que ele está sendo alimentado e ele produzir toda a química que eu preciso para que o meu estômago também entenda isso, tá bom? Para que a boca não seja mais rápida que o pensamento, tá certo? Então, eu vou sentar, eu vou me alimentar e eu vou priorizar alimentos que me dê vitamina, que me dê nutrição de verdade, tá? Então, o perigo tá só nisso, de abrir uma janela e devorar aí uns 2 pães, né? E sair devorando tudo que não deveria, tá bom? Esse é o perigo do jejum, ok? Então, vamos para frente. Ah, aqui foi. Deixa eu ver do outro grupo. Estava lendo de um grupo, agora nós vamos para o outro. Bora lá. Deixa eu achar aqui, gente, que é muita mensagem, você tem que procurar, tá bom?
Pronto, aqui também. Quando como carboidrato, sinto muita sonolência. Isso é coisa da minha cabeça ou é verídico? E sempre sinto fome, vontade de comer alguma coisa. A rotina sempre está beliscando, são duas perguntas. Então, vou responder a primeira, tá bom? Quando como carboidratos, sinto muita sonolência. Isso é coisa da minha cabeça ou é verídico? Vamos e sempre sinto fome e vontade de comer alguma coisa. Tá. O carboidrato, ele é de absorção rápida do organismo, né? Então, ele eleva o pico de insulina muito rapidamente. Então, você ingere o carboidrato, principalmente os carboidratos refinados. O que que é um carboidrato, né, refinado? É as farinhas, tá? A tapioquinha. Eu amo tapioca, tá bom? Então, a gente vai aprender umas estratégias para poder comer tapioca. É, um pão, tudo é de absorção muito rápida no organismo, tá certo? Agora, quando são carboidratos complexos, como as batatas, tá? Os tubérculos, né, em geral, eles são mais lentos no organismo. Inhame é ótimo, gente. Tomar um cafezinho com inhame, perfeito, viu? Tá? Quem gosta, eu amo. Eles são mais lentos, né, na digestão, então eles também são mais devagarinho, vamos colocar assim, devagarinho, para poder liberar esse pico, né, de insulina no corpo, tá? Então, quando você come um carboidrato que é de rápida absorção, tipo, vamos colocar aqui um doce, ele vai elevar a sua insulina muito rápido, tá bom? Então, às vezes é por isso que dá essa sonolência, tá? Por causa dessa elevação de insulina, certo? Então, não é coisa da sua cabeça, não, acontece mesmo. Sinto fome, vontade de comer alguma coisa por causa do carboidrato. Por quê? Justamente por causa dessa absorção muito rápida que o organismo faz dele, e geralmente não tem fibras, né, associado, não tem nenhuma proteína, então é muito rápido para o corpo quebrar as moléculas do carboidrato. E ele vira açúcar no corpo muito rápido, tá? Então ele dá esse pico e depois ele desce de uma vez, te gerando fome. Por isso que quando a gente come só carboidrato, na hora a gente fica empanturrado, uma pizza. Comeu ali 3, 4, 5 pedaços de pizza. Você vai ficar empanturrado, daí a pouco você está com fome de novo. Meia hora já está com fome de novo, tá? Diferente de quando você come ovos. Ah, eu quero comer uma tapioca, mas eu vou, faço ovos, né? Junto e como, eu fico saciada. Porque a proteína, ela é mais difícil de digestão. Então, ela demora a ser digerida pelo organismo, tá certo? Então, ela sustenta mais. Então, a dica que eu dou para vocês já. Lu, eu vou precisar cortar o meu carboidrato? Não, não precisa. Aqui a gente não vai falar do que eu posso e eu não posso. É óbvio que eu vou ensinar vocês o que é bom e o que não é tão bom assim, tá certo? Mas aqui a gente não vai militar com dieta. Aqui a gente vai aprender a fazer boas escolhas. Eu posso comer carboidrato? Pode, tá? Pode sim. Mas escolha um bom carboidrato, tá? Então vamos lá. Farinha branca, gente. A nossa querida farinha de trigo, tá? É um vilão para a saúde. Não só por ser um carboidrato de rápida absorção, mas é por causa da quantidade de glúten que hoje em dia as farinhas elas têm. E o que que o glúten ele faz no corpo da gente? Vou compartilhar com vocês, tá bom? Só fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Um minutinho, tô derrubando minhas coisas aqui. Primeiro, eu vou mostrar para vocês que a farinha de trigo de hoje, ela é diferente da farinha de trigo da época de Cristo, tá? Olhem isso.
Eu coloquei aqui, tá bom? De um jeitinho lindo, né? A farinha de trigo de hoje é igual a de Jesus? Tá bom? Igual a da época de Jesus, que é preguiça de digitar. Não, a farinha de trigo de hoje não é igual à da época de Jesus. Por quê? Olha, o trigo é o processo e o processo de moagem sofreram inúmeras modificações ao longo dos séculos, especialmente após a industrialização do século XX. As principais diferenças incluem a composição genética. Eu vou também compartilhar com vocês, então eu não vou ler em detalhes, tá? A composição genética, o teor de glúten e o processo de refinamento, tá bom? Vou só ler aqui rapidinho. O trigo moderno passou por cruzamentos de espécies, modificações, hibridização. Porque antigamente o trigo, ele não era resistente a pragas. Então, pela indústria, né, imagina, hoje em dia, tudo que a gente praticamente, né, tudo que se consome tem trigo, é a base de trigo. Como que os agricultores iam conseguir dar conta de tudo se a planta não fosse resistente a pragas? Então, eles fizeram esses cruzamentos para que ele fosse mais resistente a pragas. E um maior teor de glúten, o que o torna diferente dos grãos ancestrais, tá? Então, vem o teor de glúten. O glúten do trigo moderno é mais denso e elástico, o que pode dificultar a digestão e está relacionado a problemas inflamatórios e intolerâncias em algumas pessoas. Vocês viram que aqui falou, olha, relacionado a problemas inflamatórios e intolerâncias a algumas pessoas. Hoje em dia, os estudos já mostram que o glúten, ele é inflamatório para todo mundo, tá bom? Só que algumas pessoas percebem mais do que outras. Eu, por exemplo, tenho intolerância muito forte, então eu não uso de jeito nenhum. Mas é porque me ataca. Ataca meu sistema respiratório, né? Fecha a minha narina, incha mesmo. Eu fico muito inchada também. Só que pessoas que não têm essa predisposição à intolerância alimentar, ela também vai ser atingida, porque o glúten ele inflama diretamente o sistema digestivo, tá bom? Então, o que que acontece? Você vai deixar de ter nutrientes no teu corpo, porque a parede, né, ali do intestino, ela fica como se estivesse lisa, gente. Eu vou falar de um modo simples para vocês, mas como se ela estivesse lisa, porque ela é cheia de negocinhos assim, ó, tá bom? Não lembro os nomezinhos. Ela é cheia dos negocinhos assim, ali para poder fixar os nutrientes na parede. Esses nutrientes, eles serem como que se fossem meio que sugados, né, para dentro do organismo da gente. O glúten, ele não permite isso, então fica uma superfície lisa, né, onde dá muita diarreia, e as pessoas, elas vão só se inflamando, tá? Bactérias boas não existem num corpo inflamado. E o que que acontece quando um corpo é inflamado que não tem bactérias boas? Levanta-se questões mentais e emocionais, como a depressão, por exemplo. A gente sabe hoje que a maior parte, né, o nosso intestino, ele é considerado como o segundo cérebro, né? Então a gente precisa dele para estar bem mentalmente, precisa que ele esteja sem inflamação, que ele esteja são, tá bom? Vamos lá. Aí continua falando algumas coisas aqui, mas o que é importante para vocês é entender isso aqui, ó, que hoje o teor de glúten, ele é muito denso e elástico, ele não é digerido pelo organismo humano, tá bom? Ele não é digerido. Lu, eu vou ter que ficar sem o meu pãozinho pro resto da vida? Não necessariamente, se você não tem alergia como eu tenho, tá bom? Mas vai diminuindo aos poucos para diminuir a inflamação do teu corpo. O que que é a inflamação? Que é, né? Que se inicia lá dentro do intestino da gente, causa no nosso corpo. Psoríase, aqueles, né, manchinhas, machucadinhos, sabe? Que dá na pele. Psoríase. Inflamações das articulações, como artrite, artrose. Olha como que é, né? E várias outras coisas, tá? Vocês podem pesquisar o que que a inflamação no intestino causa no corpo em geral, tá bom? Mas principalmente essas. Então, quanto menos você consumir, melhor é, tá bom?
Deixa eu ver, temos mais uma pergunta aqui relacionada a isso ainda, tá? A rotina de sempre estar beliscando algo atrapalha no emagrecimento? Sim, e muito. Por quê? Porque quando a gente belisca, não dá tempo do cérebro fazer essa conexão com o nosso intestino e de falar assim, opa, peraí, estou satisfeito. Então, geralmente, a gente faz assim, ó, né? Pegar um pote de biscoito e vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo distraído, porque o beliscar é para você comer uma coisa rápida, você não vai parar ali para poder beliscar com consciência, olhar para o alimento, mastigar e mastigar, mastigar, não. Geralmente são coisas fáceis, né, para se comer, se mastigar, para ser rápido, e você acaba comendo demais, tá bom? Geralmente também são alimentos muito calóricos, né, como biscoitinhos, algumas coisinhas assim. Então você acaba ingerindo muito mais calorias do que se você fosse fazer uma refeição, arroz, feijão, proteína, verdura, sabe, salada, do que você ficar beliscando. Então você ingere muito mais do que você fazer uma bela de uma refeição, um pratão, né, pratão de pedreiro, entendeu? Então beliscar é muito ruim, porque você come muito, você ingere muitas calorias durante o dia e nem se percebe e continua, porque geralmente são alimentos muito vazios, né? Tá bom? Mas caso você tenha o hábito de ficar beliscando e você, por enquanto, né, quer alguma coisinha, ou pida, por exemplo, um pedacinho de coco, tá? É bem legal. Faz umas lasquinhas de coco, coloca lá no lugar da comidinha de beliscar, tá bom? Dá para fazer umas substituições legais. Mas, eu já vou chegar nesse ponto sobre alimentação, tá bom? É importante, ó. Outra pergunta aqui sobre jejum também, ó. Não sinto fome pela manhã. Fazer jejum intermitente vai ajudar nas perdas de quilos? Eu já respondi, mas eu vou, é, de novo falar sobre isso, tá? Jejum ajuda sim, bastante. É uma forma de você se policiar. Mas aqui nós vamos trabalhar com o quê? Eu me alimento quando eu tenho fome física, tá bom? E eu é, respeito o ciclo natural do meu corpo. Qual que é o ciclo natural do meu corpo? Ela falou que não sente fome pela manhã, tá bom? Talvez porque ingere alimentação muito tarde da noite. Aí o corpo ainda está em digestão. Outra coisa é, eu também não sentia, tá bom? Não sentia mesmo fome pela manhã. Eu ia me alimentar lá para 2, 3 horas da tarde, sem comer nada. Mas é nada mesmo, gente. Tomava um cafezinho sem açúcar, que eu já tenho esse costume de tomar café sem açúcar há muitos anos. Tomava um café sem açúcar, tomava minha aguinha e pronto, acabou. Quando eu corria em jejum, quando eu fazia, que eu faço, né, academia, eu ia para academia também sem me alimentar e não tinha problema nenhum com isso. E o peso só subindo, tá? Então, o que que acontece? Nós precisamos de colocar na nossa mente o seguinte, embora o jejum é uma estratégia boa, que você foque em se alimentar pela manhã, tá bom? Principalmente pela manhã. Não tenho fome, Lu, mas tenta comer alguma coisinha, não precisa acordar às 7 horas da manhã para comer, tá bom? Mas tenta comer uma coisinha lá para as 10 horas, mais ou menos. Depois eu vou falar para vocês sobre essa questão do horário, tá? Depois eu vou trazer para vocês. Lá pelas 10 horas, mais ou menos, que é até às 11, eu vou falar agora já. Até às 11 é o horário em que o nosso corpo, ele mais está propenso, por causa dos hormônios, a digerir o nosso alimento, tá? Depois disso, ele começa a ficar lento, depois das 11 horas da manhã. Eu não tenho fome. Começa a colocar esse costume de assim que você se levantar, você ir sentar à mesa, né? Fazer o seu de jejum ali, come uma proteína, pode comer um carboidrato, mas foca mais na proteína, para você se sentir saciado. Depois, se você tiver fome, você almoça. Depois, se você tiver fome, você faz um lanchinho da tarde, ok? E se for jantar, vamos tentar nos esforçar. Eu sei que tem rotinas de pessoas que são mais difíceis, mas a gente consegue, tá?
tentar nos esforçar durante esses 21 dias, que a nossa última refeição seja no máximo, estourando até as 20 horas. Vamos fazer isso combinado? Por que até as 20 horas? Porque imagina, a sua última refeição foi às 20. Aí você vai, ó, 9, 10 horas é o horário ideal para ir para a cama. Só que ó, você tem 2 horas que você está digerindo o seu alimento. Conforme o tipo de alimento que você ingere, vamos colocar, você ingeriu proteína, ela leva pelo menos 4 horas para ser digerida. Então, ó, às 8 horas já está muito tarde já para a última alimentação. Mas, caso vocês não consigam ir até 6, 7 horas, que seja no máximo até as 8, tá bom? Vamos colocar aqui às 8. Você tem 2 horas de digestão e 2 horas que você já deveria estar dormindo. O que que vai acontecer? O seu corpo vai priorizar digerir o alimento que está dentro do seu estômago do que te dar descanso e regenerar suas células, regular os seus hormônios, tá? Certo? Então, vamos voltar aqui para a questão de eu não consigo me alimentar de manhã. Se esforce 1, 2, 3 dias e se esforce a se alimentar mais cedo, o mais cedo possível. A última alimentação que seja o mais cedo possível. O corpo da gente é muito sábio, ele vai se adaptar muito rápido, tá bom? Eu falo por mim, que hoje em dia eu acordo, né, 6, 6 e pouca, 7 horas eu já tô com fome, às vezes eu deixo um pouquinho para depois, 9, 10 horas eu vou tomar meu café da manhã, aí às vezes eu não almoço, porque não me dá fome na hora do almoço, e às vezes eu não tomo café da tarde também, porque eu também não tenho fome, aí eu faço um jantar, né, eu fiz o meu jantar quase agora, que eu comi 2 ovos, uma tapioca, era 6, 6 e meia, tá bom? E eu tô super cheia até agora, porque eu já tô adaptada. Então agora é só amanhã de novo, tá? Então o corpo da gente, sabiamente, ele se adapta muito rápido, tá bom? Então, às vezes eu nem janto, às vezes 3 horas ali eu como alguma coisinha, né? Eu gosto muito de tomar café, eu tomo um cafezinho ali, cafezinho preto, e pronto, tá? Mas essa sou eu. Busquem o equilíbrio do corpo de vocês, mas respeitando essas duas questões. Se alimentem quando vocês tiverem fome, tá? A barriga roncou, doeu o estômago, é fome, fome física. A fome física é quando a gente aceita comer qualquer coisa que tem. Qualquer coisa assim. Qual é a diferença da fome física e da vontade de comer? Da vontade de comer emocional. A vontade de comer é aquela que você fica assim, olha, eu quero comer alguma coisa, mas eu não sei o que é, não tem nada aqui em casa para comer. Ah, eu queria um doce e um bolo, sorvete. Isso é fome emocional, tá bom? Agora, a fome física é aquela que você, assim, bateu aquela fome, aquele desespero, sabe aquela dor no estômago? E você fala assim, meu Deus do céu, eu comeria até uma cenoura aqui agora, comeria um ovo. Tivesse pronto aqui, eu comeria um, né, um ovão bem grandão, entendeu? É quando você realmente está com fome, você só quer nutrir o teu corpo, certo? Como perder a gordura visceral na barriga, estômago alto? A gordura do corpo em geral, o corpo ele vai tirando as gorduras aos poucos, né? Bom, eu tenho muita gordura aqui, ó. Tá vendo? Ó, é a primeira coisa que eu queria que sumisse. Ó, bem isso aqui. Desse braço já melhorou bastante. Ele era bem mais, ó, tá vendo que é diferente? Ó, aqui tem bem mais. Se eu fizer assim, vocês conseguem ver mais, ó. Aqui já, ó, deixa eu dobrar. Aqui já não tem tanto, né? Já desapareceu bastante aqui das minhas costas, já diminuiu muito, até botei foto aqui para vocês verem. É, da barriga também. Então, assim, é progressivo. Não tem como falar só da barriga, tá? Mas o que que acontece? A gordura visceral, ela é a pior que tem. Por quê? Porque ela reveste todo o intestino ali, né? Então, ela comprime os órgãos. Hum, existe ali um mau funcionamento por causa da compressão. É, consequência inevitável, quando você começa a emagrecer, que a barriga também vai diminuindo, tá bom? Por quê? Porque o corpo, ele vai tirando todas essas gorduras. Às vezes a gente enxerga a gordura só lá de fora do nosso corpo, né? Só que lá dentro, ó, dentro de cada tecido da gente tem a gordura.
Então, ele vai eliminando aos poucos, tá bom? Tá? Aí as curvinhas vêm e essa gordura, o estômago também vai diminuindo. O estômago alto, ele tem muito a ver com o teu corpo, né? Tá ali jogando para cima, sabe? É como se estivesse jogando mesmo para cima com o alimento, né? Com esse excesso de gordura. Então, vai fazendo esse estômago alto. Fazer hipopressiva ajuda bastante também, tá bom? Mas ir perdendo peso, né? Me alimentando só quando eu tenho fome, que vai te ajudar a perder realmente essa gordurinha aí da barriga, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Ver se temos mais. Eu acho que acabou-se. Ah, sim, mais uma aqui. Agora é sobre o desafio, né? Qual seria o objetivo esperado do desafio? O objetivo esperado do desafio é que vocês emagreçam a mente, tá bom? Como assim eu vou emagrecer minha mente? Quando nós temos, né, uma mente, eu vou falar gorda, tá bom, gente? Mas que vocês me entendam. Quando a gente tem uma mente gorda, não tem uma mente magra, a gente pensa, né, como uma pessoa que é obesa, que ela se alimenta ali, né, de todas as emoções dela. Então, o objetivo é vocês emagrecerem a mente, é, é criarem novos hábitos e uma mente forte. Quando a gente tem uma mente forte, uma mentalidade forte, nós não nos deixamos ser dominados pelas nossas emoções. A minha emoção é o que me leva a ter compulsões, tá? Então, quando a minha mente é forte, eu consigo gerenciar o que está aqui dentro. Por quê? Porque primeiro vem um pensamento. Segundo, esse pensamento ele gera um sentimento que vai gerar uma emoção. Vou explicar. Eu penso, eu trabalhei o dia inteiro, igual uma escrava. Eu tô acabada de cansada. Aí vem o pensamento, eu mereço um doce, porque eu me esforcei o dia inteiro. Trabalhei demais, eu mereço. Aí isso te dá um sentimento, às vezes de raiva de ter trabalhado tanto o dia inteiro, às vezes de frustração porque deu algo errado. Então gera um sentimento e você precisa de lidar com aquilo. Esse sentimento, né, de você ter, tô frustrada, tô nervosa, ai, tô triste, aconteceu um negócio tão ruim, gera uma emoção. E essa emoção te faz querer ir descontar isso no alimento. Então, quando a minha mente é forte, eu vou pensar, hoje eu trabalhei tanto, eu merecia. Hoje está calor, né? Eu estou aqui em São Paulo, está muito calor. Hoje está calor, eu merecia um sorvete, um pote de sorvete, uma taçona de sorvete. O pensamento vem, gente, sempre ele vai vir. Mas aí eu me lembro, ok, eu posso sim tomar um sorvete, mas hoje não é o dia que eu escolhi para fazer a minha exceção, vocês vão aprender isso no desafio, para fazer a minha exceção com o que eu gosto, com o que me dá prazer, que é esse alimento. Então, na hora eu penso, ok, hoje não é esse dia. Eu estou só cansada, eu vou descansar no meu corpo. Eu vou tomar um banho, eu vou escutar uma música que me relaxa, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer o que me dá prazer, que não tenha nada a ver com a comida. Na mesma hora, você já muda o seu pensamento. Então, aquele sentimento que tinha gerado, o pensamento que tinha gerado aquele sentimento de frustração, de tristeza, de raiva, né, porque você está cansada, está frustrada com o seu dia, esse pensamento, você dominando ele, você vai sentir aquela tristeza, porque você vai, só que não gera nenhuma emoção atrelada a esse sentimento, tá bom? E aí você consegue controlar, tá certo? Ah, a pergunta foi: qual seria, assim, o objetivo esperado? Então, é emagrecer a mente, controlar, né? Aprender a lidar com o que nos faz querer e descontar na comida. E nós vamos entender algumas raízes também mais profundas de traumas, tá?
Sei que a perda de peso é uma consequência, sim, com certeza. Mas vamos ter dicas mais, né? Vamos ter dicas alimentares ou ambas ajudas? Vamos lá. O nosso foco principal é que vocês tenham isso na mente, de eu posso controlar a minha mente a ponto de controlar os meus sentimentos e emoções, que esses sentimentos eles geram. Mas, né, vocês também vão aprender algumas coisas importantes, como, por exemplo, existem alimentos que eles têm. Já ouviram falar de calorias vazias, né? Alimentos muito calóricos que não te dá nenhuma nutrição. Já existem alimentos que são muito nutritivos. Então, sim, nós vamos aprender sobre isso, mas nós não vamos fazer dieta, tá? Quantidade de dieta, alimentação por isso que você tem que comer, não. Sabe por quê? Porque se eu der algo muito encaixotado para vocês, né? Como todo mundo faz, se eu passar para vocês uma dieta, né? Poderia trazer uma nutricionista aqui, mas se eu passar para vocês uma dieta muito restrita, vamos lá colocar lá. Você precisa de, para viver, 2.500 calorias por dia. Para emagrecer, o ideal seria o quê? 1.500 calorias por dia. Aí eu trago uma dieta para vocês, encaixotada nesse sentido, de 1.500 calorias, você consegue fazer uma semana. Depois desiste, entendeu? Então, nós vamos nutrir primeiro a nossa mente para que ela possa entender o que está por trás da obesidade, que não é a alimentação, tá? Nenhum alimento isolado, ele engorda. Nenhum alimento isolado emagrece. É todo uma composição, sabe? Como se fosse uma música ali, cheia de notas. Se uma pessoa, ela precisa de 2.000 calorias, ela ingere 5.000 por dia, todos os dias, é óbvio que ela vai engordar. Mas ela pode fazer isso comendo ovo, por exemplo. Entendeu? Comendo carne, que é uma coisa muito boa, a gente precisa. Entende? Então, não, nós não vamos falar sobre dieta, tá? Perguntou até o que aqui, ó? A pergunta foi: se caso for alimentar também, pode mandar o que seria interessante comprar para programar e comprar. Parabéns por estar preocupada com isso, viu? Mas não, nós não vamos fazer isso, tá certo? O que vocês vão aprender é a fazer boas escolhas, tá? E sim, eu vou gravar uma aula para vocês falando sobre alguns alimentos que são pobres em nutrientes e outros que são ricos em nutrientes. E vocês vão aprender a fazer boas escolhas, tá certo? O que pode e o que não pode, vocês podem tudo, né? Mas sempre tem que lembrar que, opa, peraí, será que isso aqui tem consequência? Será que eu tô com fome física? Será que está no horário adequado para eu me alimentar, que o meu corpo vai conseguir digerir essa alimentação e, ao mesmo tempo, eu vou conseguir produzir bons hormônios, né? Eu vou conseguir regular os meus hormônios, né? Regular a insulina, regular o cortisol, eu vou conseguir deixar com que a melatonina ela exerça a função dela, né, de me dar descanso à noite. E aí? Entenderam? Então é isso que vocês vão aprender, tá? Mas eu vou dar de presente para vocês alguns e-books, tá bom? Não são PDFs, tá? Alguns PDFs com algumas sugestões de receitas que são muito boas. Receitas sem açúcar, tá bom? Receitas low carb, né? Que diminui o carboidrato e aumenta as proteínas boas, tá bom? Mas vocês vão sim aprender o que que é no nível nutricional é bom e o que no nível nutricional é ruim, tá? De alimento. Então, aí vocês decidem o que que vocês vão ingerir quando vocês estiverem com fome física e o que que vocês vão entender que fala assim, não, isso aqui eu tô vendo que é um lixo que eu tô colocando para dentro de mim. E como meu corpo não é uma lixeira, por que que eu estou decidindo me alimentar com esse alimento, né? Tá bom? Tem algumas coisas que realmente não são boas pra gente, pra ninguém, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não temos mais, tá bom? Então, encerramos as nossas perguntas por aqui.
Caso vocês tenham mais alguma dúvida, é só me perguntar, manda a pergunta aí no grupo, eu vou ter prazer em responder, tá bom? E vou fazer a gravação, essa semana. Sábado vocês vão ter uma aula especial, onde nós vamos abordar alguns temas, tá? Vai ser segredo, por enquanto, depois eu revelo para vocês. O que que eu vou abordar para vocês de tema. Vai ser a nossa primeira aula do desafio, que vai começar na segunda-feira. Um beijo, um cheiro, boa noite, viu? Bom descanso aí.